Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 1, Internacional também 1. Para mim, na minha visão, foi um péssimo jogo do Flamengo. A parte técnica inexistiu. Há muito tempo que eu não via um jogo do Flamengo onde nenhum jogador conseguiu acertar tecnicamente nada. Se não fosse o pênalti, que foi muito pênalti, o Flamengo não ia fazer gol. Poderia estar jogando até agora que não iria conseguir marcar gol. Tem a parte física que não está boa, a parte física afeta o desempenho técnico, tudo bem, mas assim, não consegui acertar um passe, não consegui acertar um domínio de bola. Isso aí é realmente chato de ver, né? Desanima. Você vai ver o jogo do Flamengo hoje. Eu estava confiante, jogar em casa, Maracanã cheio, a gente precisando jogar bem e não vai, né? Então acho assim que a gente já passou da hora de estar jogando mais. Em relação ao Felipe Luiz, obviamente eu particularmente gosto muito dele, defendi e defendo a renovação até hoje. Eu só não consigo entender a necessidade que o Felipe Luiz tem de sempre ter um pereba em campo, assim. Ele tem uma tara pro jogador que não resolve nada. Quando não é o Plata, é o Bruno Henrique. Bruno Henrique, sempre que eu falo do Bruno Henrique, tem um parênteses gigantesco. O Bruno Henrique é uma lenda do Flamengo. Craque, ganhou mais títulos, já resolveu muito jogo pra gente. É sempre importante frisar isso. Porém, dos últimos tempos pra cá não vem entregando nada, a não ser correria. O Bruno Henrique corre no goleiro, corre no zagueiro, mas não dá tempo, o time sai tocando, ele fica lá, sabe? Ele não consegue fazer nada de produtivo tecnicamente, não consegue dominar uma bola. Ele recebeu uma bola livre dentro da área, ele não soube o que fazer com a bola, certo? Então assim, o Bruno Henrique, ele sempre foi aquele ponta esquerda que faz a diagonal para dentro da área. Foi assim no auge dele no Flamengo. Aí o Flamengo não consegue ter um centroavante bom pro Pedro. Aí o Felipe Luiz, que na minha opinião também não gosta muito do Pedro, todo mundo joga mal. Aí o Pedro é o que sai do time, né? Mas enfim, e ele insiste, uma insistência extremamente irritante com o Bruno Henrique. Mas o Pedro não tem condições de jogar 90 minutos, né? Nesse início de temporada. O Pedro consegue jogar quanto? Consegue jogar até os 20 minutos do segundo tempo, 70 minutos. Então o Pedro vai jogar 70 minutos. Que nessa péssima fase que a gente está, na parte técnica, o Pedro é o que tem mais possibilidades de fazer gol, não é o Bruno Henrique, sabe? Mas aí fala do Felipe Luiz, né? O Bruno Henrique entrega característica diferente do Pedro. Cara, eu sempre falo isso. Isso é uma coisa exata. O esporte não é uma ciência exata, mas alguns elementos são, sabe? Por melhor que o seu time esteja fisicamente, por melhor do que seja o seu treinador na parte tática, e isso de qualquer esporte coletivo, você tem que ter uma parte física boa, uma parte tática bem elaborada, porém o que vai decidir é o talento individual, é a técnica. Então não faz sentido nenhum o Flamengo numa dificuldade terrível de se encontrar nesse início de temporada, por algumas questões que eu já falei em outros episódios aí desse ano. Então eu tenho que botar o jogador que vai me entregar mais tecnicamente. Quem me entrega mais de centroavante? É o Pedro, que é um centroavante nato, nasceu para jogar de centroavante, ou o Bruno Henrique, que nunca foi centroavante e está numa fase técnica horrorosa. Aí insiste com o Bruno Henrique, sabe? Assim, é uma necessidade de ter jogador que não entrega nada em campo absurda.
Então, do time que entrou em campo, a única diferença que eu ia colocar é o Pedro jogar o máximo que der, cansou, não dá mais, entra outro jogador. E não dá mais também por o Emerson Royal. O Emerson Royal não tem condições de ajudar em nada. O Emerson Royal não tem velocidade para chegar na linha de fundo, não chega na linha de fundo, não tem habilidade no drible, não é um lateral construtor como o Alexandre ou como era o Felipe Luiz, não tem um chute bom de fora da área, não sabe cruzar, ele não sabe cruzar, sabe? Então assim, não tem, já para mim já tá ficando, cada jogo que ele joga, não tem personalidade para aguentar o peso que é jogar no Flamengo. Então, o Varela consegue jogar quantos minutos? Consegue jogar até os 30 do segundo tempo, vai com o Varela. O Daniel Salles, lateral da base, entrega mais que o Emerson Royal. Dá uma oportunidade pro Daniel Salles, mano. Sabe? O Varela tem que descansar, né? Nesse início de temporada acontece mesmo de não botar, né? De descansar um jogo, preservar, isso aí faz parte dessa pré-temporada e desse início de temporada e desse calendário do futebol brasileiro que começou muito mais cedo esse ano. Dá uma oportunidade pro Daniel Salles. Ele jogou de lateral esquerdo, quebrando um galho, jogou bem. Não comprometeu, atacou bem, melhor do que o Royal, né? O jogo em si, o Flamengo muito espaçado. Uma coisa que o Flamengo nunca foi um time espaçado. O Flamengo é compacto, as três linhas jogam perto uma da outra, por isso que o Flamengo sufoca o adversário. Uma coisa que me marca muito quando o Flamengo joga bem é que o Flamengo, quando está bem no jogo, todas, ou quase todas, a grande maioria da segunda bola fica no nosso pé. Por quê? O time está compactado, o time está bem encaixado e está bem posicionado, né? E hoje, mais um jogo que você vê a primeira linha de 4. Hoje entrou Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Cebolinha. Lá na frente, os dois volantes afastado e a defesa lá atrás. Então, quando o Inter saía, não digo nem com a bola longa, não, saía dessa primeira marcação ali com a bola alta, a segunda bola dividia de cabeça, sempre sobrava para o Inter, porque as linhas não estão juntas. Então o Inter conseguia ter mais jogador no meio de campo do que o Flamengo. Quando o Flamengo está compactado, é assim que o Flamengo sufoca e cansa o adversário. O Flamengo ataca, o Flamengo perde a bola, o adversário tenta sair. Essa segunda bola sempre ou quase sempre é nossa. Aí você vai encurralando o adversário, vai cansando o adversário. E isso não tem acontecido nesse ano de 2026. Outro problema que me irritou bastante no jogo de hoje. O Flamengo está mal fisicamente, fato. Como é fato também que o Flamengo tem que jogar. O Flamengo não pode tirar uma semana só para treinar, não tem como, já começou o Brasileirão. Como é que eu faço para não me cansar além do necessário? Eu fico com a bola. O Flamengo de 2025 cansou de fazer isso. Fica com a bola, deixa o adversário correr atrás da gente. Ok. Aí, no jogo de hoje, especificamente, o Flamengo saía jogando, a bola batia no pé dos nossos jogadores da frente, na mesma hora, perdia a bola, pegava a nossa defesa saindo, os nossos dois volantes saindo, a bola batia na frente e já voltava o Inter. Aí o Flamengo tinha que correr para trás. E cansa. O Flamengo tinha que correr para trás e ficar tentando recuperar a bola para lá e para cá. Já não está com preparo físico bom, está com preparo físico horrível. Ainda toda hora perdendo a bola, você cansa mais ainda, certo? Arrascaeta bem abaixo tecnicamente, Bruno Henrique já falei, certo? O Paquetá tem 28 anos já, alguém tem que falar com ele. É o segundo jogo, ele está extremamente feliz, eufórico, sou fã do Paquetá, fez de tudo para vir pro Flamengo. Só que tem que falar, Paquetá, calma, cara. Calma, você não precisa mostrar todo o seu talento em um jogo, você vai mostrar naturalmente. O Paquetá é titular indiscutível do Flamengo. Não tem
como argumentar que ele não é titular. Porém, tem que ir com mais calma, domina, toca, faz seu jogo tranquilo. Então está meio ansioso, e isso está passando para o campo. Aí não escolhe a melhor jogada. O gol do Inter sai num passe errado do Paquetá, pode acontecer com qualquer um, não estou recriminando, nem crucificando, mas é um passe errado do Paquetá. E aí entra o que eu falei. O que vai definir o jogo é a parte técnica. Você tem que ter um time bem armado taticamente, forte fisicamente, mas o que vai decidir é a parte técnica. O Inter tem o contra-ataque, a bola cai no pé do ponta deles, ele acelera, o Léo Ortiz vem atrasado, não consegue fazer a falta, o ponta continua com a bola, abre para o Borré, o Léo Ortiz pesado, o Léo Ortiz ano passado chegaria juntinho, na hora que o Borré domina, o Léo Ortiz já estava ali, mas não, chega atrasado, aí o Borré, a técnica do Borré é que se sobressai. Ele dá um corte seco com a direita no Léo Ortiz, que passa vazado, e bate com a esquerda. Qualidade técnica. Hoje, qualquer jogador do Flamengo que tem aquele contra-ataque não ia fazer o gol. O Flamengo teve uma chance parecidíssima. O Inter tenta sair jogando no segundo tempo. O Flamengo recupera, a bola bate no pé do Arrascaeta, a Arrascaeta abre para o Carrascal finaliza em cima do goleiro. Faltou o quê? Capacidade técnica de fazer o gol. Então, assim, como o Flamengo está mal fisicamente, isso afeta a estrutura tática do time, você não pode estar tão mal tecnicamente, você não vai conseguir ganhar de ninguém. Fisicamente o time está ruim. Como você está ruim fisicamente, você não consegue reproduzir a forma de jogar que o Felipe Luiz quer, que conseguiu no ano passado. Aí você não consegue dominar uma bola, não consegue dar um drible, não consegue acertar um passe. Vai ser difícil, bem difícil, eu vejo, esses próximos 3, 4 jogos do Flamengo aí. Até o time conseguir voltar fisicamente bem, entrosar de novo para jogar bem. Nós vamos sofrer, certo? Tem que somar o máximo de ponto que der nesses 3, 4 jogos para depois tentar recuperar. Então eu já falei, né? O Plata não jogou hoje, mas acho que ele irrita 99% da torcida do Flamengo. A insistência no Bruno Henrique, não consigo entender. Sabe, eu queria perguntar assim, Felipe Luiz, na minha modesta opinião, Pedro é titular absoluto do Flamengo. Ah, mas o Pedro não pode jogar um pouquinho mal que o Felipe Luiz tira ele. Todo mundo tá jogando mal, mas o Pedro não pode, na cabeça do Felipe Luiz. Entendeu? Então eu gostaria de perguntar assim, acho que a diretoria tem que sentar com o Felipe Luiz sem interferir no time. Fala, Felipe Luiz, o Pedro, né? Ele é titular absoluto? Porque senão vende e compra o centroavante que o Felipe Luiz quer. Porque eu não aguento mais ver o Bruno Henrique jogando de centroavante. Não dá para aguentar, sabe? Tá queimando o filme do Bruno Henrique. O Bruno Henrique falou que não gosta de jogar de centroavante, ele joga para ajudar, ele adora o Flamengo, faz tudo. Repito, mais uma vez, Bruno Henrique é primeira prateleira de ídolo do Flamengo, mas está queimando o jogador, sabe? Não consegue. O Bruno Henrique tem que disputar a posição com Cebolinha, Samuel Lino, ponta esquerda. Na minha cabeça não entra improvisar o Bruno Henrique de centroavante tendo o Pedro. Não entra na minha cabeça. Nada justifica. Então precisa melhorar isso. Outro, o Cebolinha hoje para mim, junto com o Pulgar, na minha opinião jogou muito bem, coitado. Correu o máximo que pôde, jogou melhorzinho tecnicamente. E o Cebolinha também. O Cebolinha tentou, tecnicamente conseguiu. Ainda não foi um destaque assim, mas conseguiu algumas jogadas, finaliza, o Cebolinha pelo menos chuta pro gol, certo? Então assim, aí o Cebolinha não aguenta jogar o jogo todo desse início de temporada, fato.
Não dá, pela correria que tem que fazer ali. Aí entra o Samuel Lino. Samuel Lino, como dito na transmissão, foi o melhor jogador do Atlético de Madrid, considerado, eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. É bastante coisa. Mas a impressão que me dá é aquele jogador que faz uma temporada boa e nunca mais joga e fica milionário o resto da vida, com uma temporada. Sabe? Destruiu no Atlético de Madrid 2023, 2024 e o futebol dele, infelizmente, espero que eu esteja enganado, daqui a algum tempo, espero que em breve venha aqui me redimir e falar, ó, Samuel Lino queimou minha língua e tal, mas a impressão que dá é que é um jogador comum, assim. Hoje é reservaço do Cebolinha, não tem nem o que discutir, sabe? Não consegue. Ele recebeu a única triangulação do Flamengo hoje que deu certo. O Carrascal recebe na entrada da área pela esquerda, dá um ótimo passe de primeira, deixa o Samuel Lino em ótima condição. Ele podia chutar cruzado, podia dominar, cortar do meio e fazer o gol, podia dar um passe para o próprio Carrascal que correu para receber, podia cruzar, dar uma cavadinha para o Pedro fazer o gol de cabeça. Ele simplesmente pega a bola e joga de qualquer jeito para a área. Ele não olhou nada. Ele não olhou nada, o Samuel Lino. A bola veio limpa para ele. Ele com o movimento todo quadrado. Parece um robô, aqueles robôs de antigamente, assim, todo quadrado. Ele pega, não consegue fazer o movimento correto e simplesmente joga a bola onde tinha todos os jogadores do Inter. Tinha uma concentração de jogador do Inter no primeiro pau. O Pedro atrás desses jogadores e o Carrascal vindo por trás. Era só ele devolver para o Carrascal, levantar a cabeça, olhar e conseguir fazer o movimento. Não sei se o Samuel Lino não tá se cuidando, porque foi constrangedor esse lance. Ele não conseguiu fazer a amplitude do movimento correto. Entendeu? É o jogador do quase. Samuel Lino, quase. Passou por um, quase que conseguiu fazer o gol. Sabe? Isso cansa a gente. Cansa a torcida. Então, assim, a torcida acompanhou o jogo, encheu o Maracanã, apoiou quando o Flamengo estava mal. No final do jogo, de forma corretíssima, vaiou o time, reclamou do time. Perfeito a torcida, mais uma vez. Só que não consigo entender, sabe? Não consegui dar um passe, um drible, tecnicamente muito abaixo. Muito abaixo. Se não fosse o pênalti, o Flamengo ia perder de 1-0, dentro do Maracanã. Ainda está muito cedo no campeonato, o Palmeiras está ganhando, vai somar 4 pontos. O Flamengo tem 1. 3 pontos de vantagem. Nesse início aí ruim do Flamengo tá ótimo. Eu tô falando do Palmeiras, que na minha opinião é o único time que pode disputar o Brasileirão com a gente, né? Considerando que o Flamengo vai melhorar, que eu também não sei se o Flamengo vai conseguir melhorar. Depois do jogo de hoje, sabe? Essa questão da parte física existe, é um fato, mas já era para estar melhorzinho. Os jogadores têm que entender que as férias foram mais curtas. Agora é trabalhar sério. Daqui a pouquinho tem Copa do Mundo. O futebol vai parar 45 dias por causa da Copa do Mundo. Tem que parar 15 dias antes da Copa. E a Copa tem 1 mês, então tem 45 dias. Tem mais 15 dias de férias na Copa. Tem que voltar, mano. Tem que voltar. Sabe, o Léo Ortiz, do qual eu sou fã, o cara tá pesado, mano. O Léo Ortiz e o Léo Pereira perderam praticamente todas as bolas longas pro Borré. Falta de atrasado, falta de tempo, não consegue antecipar, sabe? A temporada ano passado terminou 17 de dezembro, terminou, mas é o que tá. Agora começou de novo. É focar, se cuidar, se cuidar em casa. Acabaram as férias. Então, assim, resultado péssimo esse empate com o Inter. O Inter que perdeu em casa para o Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão. Atlético Paranaense que está subindo da segunda divisão, não é um timaço.
Então assim, Felipe Luiz, por favor, para de botar jogador que não entrega nada. Especificamente, Plata, Bruno Henrique, Samuel Lino e Emerson Royal. Entre o Samuel Lino, eu prefiro... Cansou. Eu prefiro botar o Bruno Henrique para fazer a do Cebolinha, ponta esquerda, do que insistir ainda no Samuel Lino, entendeu? Tá difícil. Mas tenho confiança. Os caras não desaprenderam a jogar futebol. O Arrascaeta, Paquetá, o Jorginho vai voltar, o Pulgar já tá, para mim, é o que tá mais evoluído fisicamente. O De La Cruz também gostaria de falar brevemente. O De La Cruz hoje fez uma boa partida para mim, sabe? Assim, menos pior. Foi um dos menos piores, o De La Cruz. Achou alguns passes, tentando fazer essa ligação da defesa pro ataque ali, tentando fazer a bola chegar limpa um pouco mais na frente. Porém, ele não consegue jogar 90 minutos. Independente final de temporada. O De La Cruz não aguenta jogar 90 minutos. O De La Cruz não aguenta, ele não pode nem pisar no gramado sintético. E tem 4 times com gramado sintético nesse Campeonato Brasileiro. Então assim, compensa. Eu gosto do De La Cruz, acho que ele é um ótimo reserva pro Flamengo. Para mim, que o Saúl tá machucado, né? Para mim, o De La Cruz é o substituto do Jorginho, quando o Jorginho não puder jogar. Deus me livre e guarde. O Jorginho fica 15 dias machucado, uma lesãozinha leve. 15 dias dá uns 3 a 4, dá uns 3 jogos. Aí o De La Cruz não consegue jogar 90 minutos, tem que entrar o Everton Araújo. O Everton Araújo é um bom marcador, nada mais do que isso. Marca bem, mas não tem qualidade técnica nenhuma. Igual no jogo de hoje. Flamengo jogando em casa, empatou o jogo, vai pra cima, aí o De La Cruz tem que sair para entrar o Everton Araújo. Repito, o Everton Araújo, eu gosto dele como marcador. Ele marca bem, recupera bem a bola, mas não consegue dar um passe de 10 metros. Compensa ter o De La Cruz no elenco? Não é melhor vender ele e procurar um jogador que não esteja com o joelho podre? Então assim, isso aí também acho que o Flamengo tem que pensar. Não dá, o jogador que não consegue jogar nenhuma partida completa é complicado. Mas enfim, torcer para os jogadores voltarem assim. Outra coisa também que eu achei interessante, para não dizer um pouco estranho, o Flamengo no segundo tempo foi um time muito mais aguerrido, muito mais disposto que no primeiro tempo. Por quê? Devido ao cansaço. Mas não. No segundo tempo, o Flamengo, em alguns momentos, até tentou jogar bem. Conseguiu sufocar mais o Inter. Uai, não está sem preparo físico? Então eu acho que os jogadores, isso é papel da comissão técnica, diretoria, tem que virar a chavinha para 2026. 2025 foi maravilhoso, ganhamos quase tudo, né? Mas ficou para trás, mano. Virou a chavinha. Agora tem que ganhar tudo de novo. No Flamengo é assim, né? O que a gente fez lá em 2025 tá na história. As taças já estão lá no Museu do Flamengo, mas acabou. Agora é começar tudo de novo. O jogador tem que virar a chave, senão não dá para jogar no Flamengo. Mas acredito muito que a gente nos próximos jogos aí vamos sofrer ainda, eu acho, como eu disse, mas uns 3 jogos aí que vai ter dificuldade e uma hora vai ter que engrenar. Eu acho que o limite já é suficiente. Essa sequência de jogos serve também para dar ritmo de jogo, entrosamento. Tá na hora de acertar. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.